Olá a todas e todos, sejam bem-vindas e bem-vindos a esta apresentação de trabalho publicado no Caderno de Escredocências do Congresso Movimentos Docentes 2023. O trabalho em questão foi intitulado Construindo um Projeto com Enfoque no Desenvolvimento de Narrativas Socioespaciais em Perspectiva Discente. Meu nome é Lucas Cerniker, eu sou professor de Geografia na Rede Pública de Ensino e o projeto em questão é Onde Vivo. Para começar, eu quero apresentar um breve percurso desse projeto, desde o momento em que ele foi pensado até sua efetivação. Então, em 2017, eu tive a ideia do projeto, através de algumas fontes de inspiração, que eu vou citar a seguir. Entre 2018 e 2022, ele passou por uma etapa de delineamento, ou seja, algumas construções foram feitas, como o próprio site, e alguns testes foram realizados, mas ainda assim o projeto não foi colocado em prática e não foi divulgado. Entretanto, esse ano, em 2023, conforme eu destaco na publicação, o Onde Vivo encontrou sentido nas experiências e perspectivas da escola pública. Então, desse modo, um projeto piloto foi desenvolvido em uma escola da rede municipal de Praia Grande, São Paulo, a Antônio Rubens Costa de Lara, e através desse piloto, o Onde Vivo começou a ser concretizado. Outra questão que eu acho válida destacar são essas fontes de inspiração. Elas foram 3. A primeira foi a minha própria experiência em sala de aula na lida com materiais didáticos. Então, pegando como exemplo os livros didáticos de geografia, nele nós encontramos produções cartográficas, ou seja, mapas, representações espaciais, que, embora sejam muito úteis para o estudo da ciência geográfica no dia a dia da escola, também apresentam algumas limitações. Então, por exemplo, quando você pega um mapa para observar, seja ele do Brasil como um todo, ou de um estado, um município, ou mesmo um bairro, você vai ter alguma informação, geralmente apresentada através de legendas, mas, além dessa informação, você não consegue saber mais sobre uma localidade que você está observando. Então, você não consegue, por exemplo, saber quais são as dinâmicas socioespaciais que acontecem ali. Como vivem as pessoas que habitam aquela localidade, quais são as percepções delas, quais são os problemas, os pontos positivos, ou mesmo quais paisagens compõem aquela localidade, quais são as paisagens naturais, culturais, visíveis e invisíveis, enfim. Então, pensar sobre isso foi uma inspiração para pensar esse projeto. Uma segunda fonte de permanente inspiração para Onde Vivo é o pensamento do grande intelectual brasileiro Milton Santos, principalmente em relação ao espaço geográfico. Inclusive, isso também está destacado na publicação. E uma terceira fonte de inspiração foi um filme chamado Lion, Uma Jornada para Casa. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre ele, mas é um filme que eu recomendo e que possibilita reflexões muito interessantes sobre a nossa relação com o espaço geográfico. Pegando um gancho no filme, tem uma frase do protagonista dessa história, que é uma história real, que diz assim: para saber quem somos, é preciso saber de onde viemos. E eu gosto muito dessa frase e ela me ajudou a pensar um pouco mais sobre a minha realidade, sobre a minha origem, sobre o meu local de habitação, ou pelo menos o local onde eu vivi boa parte da minha vida, e sobre as experiências e perspectivas que eu tive nesse local. E pensar sobre isso me ajudou a construir Onde Vivo. Então, pensando aqui de uma maneira um pouquinho mais ampla, no contexto de uma cidade, por exemplo, nós sabemos que as realidades de habitação são muito distintas. Então, dependendo da proximidade ou distância do centro comercial para uma pessoa, ou das características do relevo do lugar onde ela vive, enfim, isso vai gerar muitas diferenças, experiências muito distintas naquele município de modo geral. Então, e se nós pudéssemos ter ali em algum lugar, em algum espaço, essas informações com essas diferentes experiências, esses conhecimentos produzidos por quem vive nesses lugares. Assim, Onde Vivo começou a ser pensado. E não apenas como uma forma de descrever a paisagem, mas também como uma forma de relatar as dinâmicas que acontecem ali. Protestar, levantar críticas, procurar formas de resolver algum problema, ou mesmo relatar transformações da paisagem ao longo do tempo, enfim. Então, pensando nisso, o Onde Vivo foi desenvolvido. E agora eu peço licença para fazer a leitura de um pequeno texto que traz um resumo acerca do que é e qual é o objetivo desse projeto.
O projeto Onde Vivo é direcionado para estudantes de escolas públicas brasileiras que desejam compartilhar histórias e vivências sobre seu cotidiano enquanto habitantes de determinadas localidades do espaço geográfico. O projeto objetiva dar visibilidade à realidade dos participantes e, consecutivamente, contribuir para o desenvolvimento de uma narrativa popular que potencialize, para além do que está presente nos materiais didáticos, o conhecimento sobre o Brasil do século XXI, ou seja, através de uma perspectiva popular e especialmente discente, ou seja, dos alunos, o Onde Vivo tem como objetivo promover conhecimentos, organizar conhecimentos sobre o Brasil, que nos ajudem a conhecer o Brasil em que nós vivemos. Para estruturar esse projeto, para que esses relatos, essas narrativas, essas perspectivas fossem organizadas pelos estudantes, algumas categorias foram desenvolvidas. São elas Onde Vivo, Protesto e Memórias. Eu não vou fazer a leitura de cada uma delas, mas eu convido você a conhecer o site do projeto e se inteirar um pouco mais sobre cada uma delas. Tem toda a explicação lá no site. E em termos de relevância, eu entendo que o projeto pode contribuir em várias questões para os nossos movimentos docentes e principalmente para o aprendizado discente. Mas eu vou destacar aqui um aspecto que é o curricular. Então, considerando que nós temos hoje no Brasil uma Base Nacional Curricular Comum, que é a BNCC, e que essa base entende que os alunos precisam desenvolver determinados conhecimentos e habilidades ao longo da educação básica, o Onde Vivo eu entendo que ele contribui para isso, não apenas em geografia, mas também em história, ciências, língua portuguesa, arte, enfim, em várias outras áreas. Então, para citar como exemplo, eu separei algumas habilidades que a BNCC cita e que eu acho que tem tudo a ver com Onde Vivo na área de geografia. Mas além da BNCC também de outras áreas do conhecimento, eu vi que tem muita coisa ali que também tem tudo a ver com o projeto. Então, comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e o uso desses lugares em diferentes tempos. Tem a ver muito com a categoria memórias, por exemplo. Interpretar e elaborar mapas temáticos históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, isso abarca o projeto como um todo. Explicar as mudanças na interação humana com a natureza a partir do surgimento das cidades, entra na categoria protesto, entra na categoria Onde Vivo, enfim. Então, o projeto ele contribui para que a gente alcance esses conhecimentos e habilidades que a BNCC estipula ali, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. Aqui eu coloquei uma imagem que mostra o mapa construído para concentrar esses conhecimentos produzidos pelos estudantes, essas narrativas. Então, logo que você entra no site, você vê esse mapa e conforme você vai aproximando de algumas localidades, você vai vendo os ícones que indicam as 3 categorias de narrativas construídas pelos estudantes, ou Onde Vivo, ou Memórias, ou Protesto. Então, aqui um exemplo do que acontece quando você clica em um desses ícones. Você tem ali o relato do estudante em texto, o nome dele, a rua onde ele mora, a escola onde ele estuda e uma fotografia para poder ajudar ali na compreensão daquela paisagem. Aqui um outro exemplo. Esse segundo, o primeiro foi de uma produção a partir do projeto piloto em Praia Grande, São Paulo, e o segundo já de uma produção em outra escola de outro município. Bem, desse modo, o Onde Vivo ele está em processo de construção, ele já está em prática, mas ainda tem muito caminho pela frente e nós esperamos que através da colaboração discente, através do apoio de professores, o projeto possa se expandir para outras cidades, outros estados, enfim. Nesse momento são 150 aproximadamente narrativas produzidas pelos estudantes e a gente espera que muito mais aconteça e que professores e estudantes possam estar envolvidos na construção desses conhecimentos sobre o Brasil do século XXI. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu convido você a entrar no site www.ondevivo.com.br ou acessar pelo QR Code. Lá tem todas as informações sobre como participar do projeto e também o meu contato. Eu me coloco à disposição para ajudar em qualquer dúvida. Muito obrigado e até a próxima.